Boa noite. Boa noite. Senado vota em segundo turno o texto da reforma da Previdência. Com a possibilidade de aprovação, a Bovespa bate novo recorde e supera os 107 mil pontos pela primeira vez. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal condena ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão Lúcio Vieira Lima no caso das malas com 51 milhões de reais encontradas em apartamento em Salvador. Morre o piloto do avião que caiu em área residencial de Belo Horizonte. O número de vítimas fatais do acidente sobe para 4. No Rio, polícia prende uma bazuca durante operação na Baixada Fluminense. A arma pode destruir um veículo blindado e acertar alvos a 2 quilômetros de distância. 19 pessoas são presas no Rio. Elas planejavam invadir o estádio do Maracanã amanhã e roubar torcedores no jogo entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores. Essas e outras notícias você acompanha em instantes do Rede TV News. O Japão tem a monarquia hereditária mais antiga do mundo, cerca de 1.500 anos. E hoje foi o dia de Naruhito ser proclamado imperador do país para uma plateia repleta de chefes de Estado e governo, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia e de um banquete imperial. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. As cortinas se abriram e Naruhito foi visto como imperador no trono de Crisântemo por cerca de 2.000 convidados. A cerimônia de entronização é o ponto alto dos rituais que começaram em maio, desde que ele assumiu o império depois que seu pai Akihito abdicou. Poucos minutos antes, enquanto se preparava para ir à celebração, o presidente Jair Bolsonaro estava bem-humorado e deu bastante atenção à imprensa. Estou muito honrado, é uma tradição japonesa e a nossa visita aqui é uma demonstração enorme da profunda amizade que reina entre Brasil e Japão. Bolsonaro foi prestigiar a nova majestade japonesa, todo condecorado, e fez questão de destacar a medalha que ele considera mais importante, a do pacificador com palmas. Um momento raro, foi um dos momentos que eu senti a morte de perto. Então essa medalha aqui é muito reconhecida nas Forças Armadas e é um simbolismo que você dá vida pelo seu colega. Não interessa se ele é mais antigo, mais moderno que você. O Japão é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil aqui na Ásia. De janeiro a setembro deste ano, a exportação brasileira para cá somou aproximadamente 15 bilhões de reais, quase a metade desse valor em produtos agrícolas. Segundo o presidente, o objetivo agora é desenvolver a comercialização com produtos de valor agregado. O nosso comércio basicamente é commodities. Tá? Pretendemos sim, ao longo do tempo, agregar valor que nós produzimos. Não podemos viver disso porque um dia acaba, as terras se exaurem, as nossas riquezas minerais também. Bolsonaro aproveitou a presença no Japão para convidar o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, para visitar o Brasil, uma tentativa de ampliar o comércio da carne brasileira. A questão da carne é muito importante para nós. Eu convidei o primeiro-ministro quando, por ocasião da sua ida ao Chile, no final do ano, caso possível, eu acho que sim. E fazendo escala no Brasil, eu quero pagar um churrasco com carne brasileira, ele vai sentir a diferença. Sobre a situação do filho Eduardo Bolsonaro, o presidente disse que a decisão de atuar no Congresso ou na Embaixada Americana é totalmente dele. Não posso impor, né? Eu não posso dar ordem nele. Já é maioridade, casado, daqui a pouco vai ser pai, né? Parece que vai ser pai, não sei. Tá certo? E a vida dele, ele que tem que decidir. Porque se eu decidir der certo, tudo bem. Se der errado, ele pode olhar para mim, pô, pai, errou, pô? Como é que fica agora? Eu não quero essa cobrança. Marcelo Espíndola, enviado especial a Tóquio para o Rede TV News. O que se sabe é que Bolsonaro estuda alternativas ao nome de seu filho Eduardo para a embaixada em Washington.
Essa viagem do presidente é importante, especialmente para desmanchar mal-entendidos sobre sua administração e buscar mais investimentos para o Brasil. Tudo isso ganha impulso com a aprovação muito provável daqui a pouco da reforma da Previdência, que era considerada impossível ou muito difícil. A queda dos juros e o controle da inflação. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, instalou um conselho de ética para apurar a conduta de 19 deputados, incluindo Eduardo Bolsonaro. Mas a Justiça Federal de Brasília suspendeu os processos disciplinares. Cena que tem se repetido nos últimos dias. A executiva nacional do PSL voltou a se reunir em Brasília. Na pauta, o aperfeiçoamento da transparência do partido. A reclamação é sobre a falta de clareza na prestação de contas da legenda. E isso foi um dos motivos que teriam levado o presidente Jair Bolsonaro a criticar o PSL publicamente. As declarações foram o estopim para a crise, que teve ataques dos dois lados. O ápice foi uma disputa pela liderança da legenda na Câmara. Após idas e vindas, por hora o cargo continua com o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. O deputado é um dos 19 parlamentares que passaram a responder disciplinarmente no Conselho de Ética do PSL. Da suspensão temporária até os níveis maiores de expulsão, exatamente porque o partido vai apurar as condutas e condutas individualmente. Aqueles que tiverem que ser punidos serão punidos, né? Independente de mudança ou não de liderança. Os deputados, todos da chamada ala bolsonarista, são acusados de terem atacado o PSL. A partir da notificação, os parlamentares terão 5 dias para apresentar a defesa ao Conselho de Ética do partido. No entanto, o juiz Alex Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, concedeu uma liminar determinando a suspensão dos processos disciplinares. A decisão vale até que a ação seja julgada pela Corte. O PSL também adiou a decisão sobre a troca de comando nos diretórios estaduais, liderados pelos filhos de Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a presidência está a cargo do senador Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, o partido é comandado por Eduardo Bolsonaro. Após uma visita ao Senado, o deputado desconversou sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o filho poderia abrir mão da embaixada do Brasil nos Estados Unidos para ajudar o governo no Congresso. Segundo o presidente, a decisão cabe a Eduardo. Estou no momento em que as decisões ainda não estão tomadas. Eu não penso em mim politicamente, eu sou secundário. Tem que ver onde é que eu sou mais útil para o Brasil. Essa que é a meta e é para isso que nós somos eleitos aqui nessa casa. A briga de comadres dentro do PSL mostra que essa gente não está nem aí com o Brasil. Prevalecem mesquinhos interesses político-eleitorais. O resto que se dane. Isso é uma vergonha. Em audiência na Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, votou a negar a utilização de candidatas laranjas pelo PSL de Minas nas eleições do ano passado. O ministro, que é do partido do presidente Jair Bolsonaro, se disse injustiçado. Marcelo Álvaro Antônio é alvo de denúncia do Ministério Público Eleitoral. Todos os candidatos, isso eu posso afirmar categoricamente, que todos os candidatos e candidatas foram candidatos verdadeiramente, fizeram campanhas políticas, né? Inclusive as 4 denunciadas. Não há nenhuma comprovação que eu tivesse envolvimento ou sequer ciência do que estava ocorrendo no partido, onde, segundo a autoridade policial, há indícios de algumas irregularidades. Portanto, eu fui indiciado pela teoria do domínio do fato, né? Como disse aqui, me sinto injustiçado nesse indiciamento, mas continuo confiando no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, continuo confiando na Justiça, que vai ser o melhor âmbito para provar a minha total inocência nesse caso.
O Senado faz hoje a última votação da reforma da Previdência. Direto de Brasília, nós vamos conversar com a repórter Carolina Aguiar, que tem as últimas informações. Boa noite, Carol. Já temos algum resultado da votação? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boris. Temos resultados, sim. O plenário do Senado acabou de aprovar agora há pouco a reforma da Previdência em segundo turno. Foram 60 votos favoráveis a 19 votos contrários, inclusive um placar melhor do que no primeiro turno, quando foram 56 votos favoráveis. Quem veio aqui no plenário do Senado durante a votação, quando houve ali a abertura do resultado, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele veio agradecer aos senadores o apoio e a pauta da reforma da Previdência, mas não falou com a imprensa, não falou com jornalistas e logo deixou o plenário do Senado. Quem fez um discurso agradecendo a aprovação foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agradeceu o apoio dos parlamentares e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi uma peça fundamental nessa tramitação da reforma da Previdência. Nesse momento, eles discutem o primeiro destaque, que é uma proposta de alteração no texto. Foram feitos 4 destaques e esse destaque é para poder retirar as regras de transição que estão previstas no texto. Mas a expectativa é que nenhum desses destaques seja aprovado. Então, o texto deve continuar como foi já aprovado o texto base. Mas vamos ver como é que foi o dia aqui, a tramitação da reforma da Previdência na reportagem. Antes de chegar ao plenário, a PEC da reforma da Previdência passou mais uma vez pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a votação dos destaques apresentados entre o primeiro e o segundo turno. O colegiado aprovou 4 emendas de redação, que não alteram o mérito da proposta. Entre elas, houve ajuste no artigo que prevê o tempo mínimo de exposição de 15, 20 ou 25 anos a agentes nocivos para ter direito à aposentadoria especial e no trecho que permite a criação de uma alíquota extra a ser cobrada de servidores públicos para cobrir o rombo da Previdência. Também foi modificado um trecho para deixar claro que apenas os artigos de idade mínima, tempo de contribuição e regras de transição precisam ser aprovados pelas assembleias estaduais e municipais para que sejam aplicados aos servidores públicos dos estados e municípios. Claramente, a intenção do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao aprovar a PEC, é de que apenas a vigência dos referidos dispositivos é condicional à sua aprovação pelo ente. São os que tratam das contribuições e revogam regras de transição de reformas anteriores e que demandam aprovação local. Trata-se de emenda meramente redacional que se afigura pertinente, vez que evita ações oportunistas contra a reforma. Depois de meia hora de discussões, o texto foi aprovado pela comissão. Portanto, está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável às emendas de redação números 585, 592 e 593 de plenário, com a emenda de redação do relator, emenda número 594 CCJ, e contrário às demais emendas. A reforma prevê a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles. Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 25 anos para ambos os sexos. Trabalhadores rurais, professores, policiais federais têm regras especiais de aposentadoria. Depois de 8 meses de tramitação, a reforma da Previdência ficou com uma economia prevista de 800 bilhões de reais em 10 anos, valor bem distante do previsto inicialmente pelo governo, que era de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Para suprir essa desidratação, o Senado tem que dar andamento à chamada PEC paralela, que prevê outros pontos polêmicos da reforma da Previdência que ficaram fora da proposta inicial. Amanhã o relator já vai ler o seu relatório na CCJ em relação às emendas apresentadas à PEC paralela. É importante lembrar que já é a segunda votação da PEC paralela na CCJ. Nós já ganhamos aí no mínimo 2/3 do cronograma em relação à PEC paralela. Custou, mas saiu. É a reforma possível, embora ainda ache uma PEC paralela a ser votada. Certamente, daqui a alguns anos será preciso uma nova reforma, mas essa já é um alento para a economia brasileira. O país ganha mais condições de avançar. Agora fica faltando uma reforma tributária e o pacto federativo, pelo menos. Esses fatores
somados a uma maior estabilidade jurídica, podem estimular investimentos internos e externos e criar condições de uma firme retomada do desenvolvimento e combate ao desemprego. Com a expectativa da aprovação da reforma, o índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta e bateu novo recorde. O Ibovespa subiu 1,28% e terminou o dia a 107.381 pontos. Em outubro, a Bolsa acumula alta de 2,52%. A mineradora Samarco deverá pagar 40 bilhões de reais só pelos prejuízos causados pelo rompimento da barragem Mariana, no interior de Minas Gerais. O acordo põe fim à ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra as empresas Samarco, Vale e a BH Billiton. A Samarco concordou em pagar 40 bilhões de reais como compensação por danos morais coletivos aos que foram impactados pelo rompimento da barragem no dia 4 de novembro de 2015. O valor será destinado à execução de projetos e medidas compensatórias. Na tragédia, foram despejados 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, causando a morte de 19 pessoas, além da destruição de comunidades e de poluir a bacia do Rio Doce. Estamos a 12 dias do Enem e nesta reta final de estudos é hora de revisar também e tentar relaxar um pouquinho até as provas. Em Belo Horizonte, cerca de 3 mil alunos se reuniram hoje para 6 horas de aula com direito a muita descontração. O show aqui é diferente. E vale tudo para preparar os alunos para o Enem, até soltar a voz. Nesse momento que eles estão tensos, faltando 2 semanas para a prova, dá uma tranquilidade. Na batalha entre quem sabe mais, o assunto é ciências humanas. Essa extroversão faz toda a diferença para que eles estejam bem emocionalmente e fazendo uma revisão leve, mas profunda. Essa turma toda aqui é de alunos que vão ser concorrentes do Enem. E a maratona diária de estudos hoje deu lugar à descontração. Isabela quer tentar uma vaga de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, um dos cursos mais concorridos do país. Estudando o dia inteiro, todo dia, o ano inteiro. Um momento como esse, sim, dá uma relaxada pra gente pegar confiança, pra gente fazer a prova mais tranquilo. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos próximos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Cerca de 5 milhões de estudantes vão participar das provas. O principal do Enem é a dinâmica da prova, é saber fazer aquela prova. O tempo é bom, mas a prova é muito grande. Então, por isso que o aluno tem que fazer simulado. Ele tem que treinar. Ainda dá tempo, não faltam tantos dias, mas dá tempo de treinar. Agora é só relaxar e saber o que a gente sabe, fazer o que a gente sabe. Muita animação, muito animado, doido para fazer essa prova e resolver isso de uma vez, que é a sensação de que esse ano vai. Subiu para 4 o número de mortos na queda do avião monomotor em uma rua de Belo Horizonte. O piloto da aeronave morreu hoje à tarde no hospital. O repórter Rodrigo Cabral está lá e tem mais informações ao vivo agora sobre a tragédia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Dos 3 feridos que foram trazidos aqui para o pronto-socorro de Belo Horizonte, a situação mais delicada era a do piloto Alan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos. Ele teve quase 100% do corpo queimado e acabou não resistindo aos ferimentos. Outros 2 ocupantes do monomotor seguem internados em estado grave. A informação que a gente tem é que o dono da aeronave, Israel Campras dos Santos, de 33 anos, e Thiago Torres, de 32 anos, estão entubados no centro de tratamento intensivo.
Uma foto feita no local do acidente mostra que os dois tiveram queimaduras, principalmente nas pernas e na cabeça. Israel teve cerca de 30% do corpo queimado e Tiago 55%. Testemunhas registraram também o desespero dos moradores que socorreram o piloto Alain logo após a queda do monomotor. Vamos ver as imagens na reportagem. Alain Duarte aparece no meio da rua, próximo aos veículos em chamas. Moradores se aproximam com baldes de água e uma mangueira. Calma, senhor, calma. Pode jogar água nele não, apaga o fogo do lado dele, senhor. Apaga o fogo do lado dele aí. Apaga o fogo do lado dele. Calma, fique quieto, calma. Não adianta. Neste outro vídeo, um PM fala com o piloto. Você era o quê? É o piloto, tá jóia. Alain Duarte era piloto há 10 anos. Ele morava no interior de Minas e foi contratado para o voo desta segunda-feira pelo dono da aeronave que iria para Ilhéus, na Bahia. Além do piloto, outras 3 pessoas morreram na tragédia. Os corpos do passageiro do monomotor, Hugo Fonseca da Silva, de 38 anos, e de Pedro Antônio Barbosa, de 54 anos, foram enterrados hoje à tarde. Pedro era pedreiro e estava em um dos carros atingidos, junto com o colega de profissão, Paulo Jorge de Almeida, de 61 anos. Os dois seguiam para o trabalho. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Paulo Jorge ficou carbonizado e a identificação no IML pode demorar até 90 dias. O avião monomotor, fabricado em 2007, estava com a documentação em dia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apura as causas do acidente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima. A pena de Gedel foi de 14 anos e 10 meses de prisão e a de Lúcio de 10 anos e 6 meses. Ambas as penas em regime inicial fechado. Os ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia condenaram Gedel Vieira Lima e o irmão Lúcio por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os crimes vieram à tona em 2017, quando a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais num apartamento localizado em um bairro nobre de Salvador, atribuído à família Vieira Lima. Segundo as investigações, o valor seria fruto de propinas da empreiteira Odebrecht, repasses do doleiro Lúcio Funaro, desvios de políticos do PMDB e da Caixa Econômica Federal, quando Gedel Vieira Lima ocupou a vice-presidência do banco. Gedel, que também foi ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, está preso preventivamente há 2 anos no complexo da Papuda, em Brasília. O irmão Lúcio não chegou a ser preso. Ele tinha foro privilegiado até fevereiro, quando terminou o mandato dele na Câmara. Foi uma pena branda para gatunos desse quilate. Com nossa legislação penal muito boazinha, logo esses dois, os irmãos Metralha, estarão na rua. Isso é uma vergonha. Está internada em estado grave no hospital de Vitória uma criança de 2 anos atingida por um pedaço de concreto da varanda de um prédio. Imagem de uma câmera de segurança flagrou o momento. O grupo de 8 turistas de Pirapora, no norte de Minas, passeava tranquilamente por uma rua de Guarapari, no litoral do Espírito Santo. O caso foi no sábado à noite, mas as imagens divulgadas hoje. É possível ver quando o concreto da varanda de um edifício se soltou da estrutura e atingiu em cheio a menina de 2 anos e 8 meses que estava no colo do pai. A criança teve parte do crânio esmagada e está internada em estado grave em um hospital de Vitória, onde passou por cirurgia e continua em coma induzido. A família disse que o condomínio do prédio onde aconteceu o acidente está se responsabilizando pela internação. 14 pessoas, entre elas um oficial da Polícia Militar de São Paulo, foram presas hoje numa mega operação contra jogos ilícitos. Além dos 14 mandados de prisão temporária, foram cumpridos 101 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André e Guarulhos. A Operação Trevo da Sorte mobilizou 12 promotores de justiça, servidores do Ministério Público e mais de 800 policiais militares. As investigações apuram a lavagem de dinheiro de milhões de reais.
A Justiça determinou ainda a imediata destruição de todo o maquinário e equipamentos apreendidos em casas de jogos, além da interdição dos imóveis usados pela organização criminosa. A polícia prendeu na noite de ontem 3 suspeitos de participação no assalto a um carro forte no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Com os suspeitos foram apreendidas uma metralhadora, drogas e uma pistola. Além disso, a polícia encontrou R$14 mil em dinheiro. Um dos presos tinha um ferimento na perna, que, segundo a polícia, pode ser resultado do confronto com os policiais durante o assalto. As prisões ocorreram no bairro Parque Jambeiro, também em Campinas. O assalto aconteceu no último dia 17 e deixou 3 suspeitos mortos. Os criminosos invadiram o terminal de cargas do aeroporto e assaltaram a transportadora de valores Brinks. A quantia levada ainda não foi divulgada. Na ação, outras 5 pessoas ficaram feridas, um policial e 3 seguranças e uma mulher atingida por estilhaços de bala após ser feita refém em casa com um bebê de 10 meses. Uma mulher foi morta a tiros em Pinhão, na região central do Paraná. Imagens de câmeras de segurança mostram a professora Franciele Aparecida Tavares, de 33 anos, correndo do ex-marido, de 48 anos. Horas depois, o homem se entregou à polícia e confessou que deu 2 tiros na vítima. Ele vai responder por feminicídio. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil apreendeu hoje uma bazuca durante uma operação contra o tráfico de drogas em comunidades de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O armamento de fabricação sueca é capaz de destruir um veículo blindado e acertar alvos até 2 quilômetros de distância. Durante a ação, um blindado da polícia quebrou e chegou a ficar preso em um buraco. Um homem também foi preso e drogas apreendidas. Veja que absurdo! A Assembleia Legislativa do Rio decidiu hoje soltar 5 deputados presos na Operação Lava Jato. Do lado de fora do Palácio Tiradentes, manifestantes pediam que os deputados não deixassem a prisão. Mas no plenário, o parecer favorável à libertação dado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio foi aprovado com folga. 39 votos a 25. Bastava a maioria simples. Com a decisão, os parlamentares serão soltos, mas não poderão exercer os mandatos. Se o parlamentar falta mais de 120 dias, eles perdem o mandato. Então, eles vão ser soltos, mas possam, no meu entendimento, a não ser que haja reversão na justiça, eles não poderão vir. Os deputados André Correia, do DEM, Luiz Martins, do PDT, Marcos Abraão, do Avante, e Marcos Vinícius Nescau, do PTB, estão no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste. Chiquinho da Mangueira, do PSC, cumpre prisão domiciliar. Eles foram presos há quase um ano, na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investigou o recebimento de propinas para beneficiar empresas em votações na Alerj. Mesmo depois de estarem sendo investigados, de vários outros parlamentares tendo sido presos, continuaram usando das suas prerrogativas de parlamentares, do seu poder, para dar continuidade ao seu esquema, tanto que quando eles foram presos, um deles era candidato a presidente da casa, os outros eram líderes partidários e mantinham, através do seu poder político, a continuidade dos seus esquemas. Os deputados só poderão deixar a cadeia depois que o TRF2 for comunicado da decisão. Só então o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deve expedir os alvarás de soltura e comunicar à Secretaria de Administração Penitenciária. A votação só foi possível porque, em maio, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que as assembleias estaduais têm o mesmo poder do Congresso para votar a soltura de parlamentares que só podem ser presos em flagrante e em caso de crime inafiançável. Por isso, a ministra Carmen Lúcia atendeu ao pedido da defesa dos parlamentares e determinou a votação. Em março, os 5 deputados não puderam comparecer à Alerj para a cerimônia, mas mesmo na cadeia, eles foram empossados. Pela primeira vez na história, o livro de posse da Alerj deixou o Palácio Tiradentes. Uma liminar expedida em abril determinou que eles não poderiam exercer o mandato. Está na moda soltar ladrão agora. Os deputados que aprovaram essa medida, todos sem compostura, cuspiram no rosto da população brasileira. Isso é uma vergonha.
A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs hoje o fim do arredondamento dos valores das bandeiras tarifárias. Com isso, a partir de novembro, o valor cobrado pela bandeira amarela deve cair de R$ 1,50 para R$ 1,34. E o valor cobrado pela bandeira vermelha vai aumentar de R$ 4,00 para R$ 4,16. Apesar da ANEEL aprovar a abertura de uma consulta pública para discutir a mudança, a medida já começa a valer a partir do mês que vem. Homens do Exército reforçam as equipes que tentam retirar o óleo das praias do Nordeste. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a afirmar que o material é de origem venezuelana. Até a manhã de hoje já tinham sido recolhidas mais de 257 toneladas de óleo do litoral pernambucano. Diante da crise ambiental, o ministro Ricardo Salles fez uma vistoria nas praias do sul do estado e afirmou que a origem do material é venezuelana. Primeiro foi feita uma comparação com óleos de origem brasileira e foi descartado. E depois também a Petrobras e outros laboratórios fizeram comparações com amostras de outros incidentes e outros episódios cujas amostras estavam arquivadas. E foi detectada a coincidência, portanto, desse óleo encontrado no litoral brasileiro com o óleo específico da Venezuela, inclusive de 2 ou 3 poços que são os potenciais origens desse óleo. Isso não quer dizer que esse óleo veio vazando da Venezuela até aqui, simplesmente que é um óleo extraído de poços venezuelanos. Também no Recife, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, declarou que o governo federal precisa saber das demandas dos estados para conter o problema. O que a gente precisa auxiliar e saber, ninguém melhor que os governadores para entenderem quais são as demandas do estado. A gente está aqui para ouvir. O objetivo hoje da reunião, que o governador gentilmente atendeu prontamente nosso pedido, foi para entender o que está faltando. Gustavo Canuto declarou que o desastre ambiental não é só problema do Nordeste, mas do Brasil. Ele informou que o governo federal só pode repassar recursos se os estados decretarem situação de emergência. O ministro informou que 3.400 pessoas, entre militares do Exército, colaboradores e servidores do IBAMA, estão atuando na limpeza das praias. Em todo o Nordeste, já foram retiradas das praias cerca de 900 toneladas de óleo. As manchas de óleo surgiram no início de setembro e já afetaram 200 locais, em 9 estados, segundo o último relatório do IBAMA. Logo mais à 00:30, no programa É Notícia, uma entrevista exclusiva com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O tema principal será a questão do petróleo que atinge as praias do Nordeste. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa falando do temporal que atingiu várias cidades do Mato Grosso e também do interior de São Paulo. A gente vê imagens aí da chuva forte que caiu sobre o noroeste paulista. Ela veio acompanhada de muita ventania em Jales, Araçatuba, Rio Preto. Muitas árvores caíram, nessas cidades. E olha só o que aconteceu no terminal rodoviário de Catanduva. Parte da estrutura aí do teto, desabou. Mais chuva lá no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, choveu muito. O resultado é esse que a gente vê nas imagens, ruas completamente alagadas e muitos carros ficaram ali presos, olha só, na enxurrada, nessa enchente. Amanhã ainda tem previsão de chuva em grande parte do Brasil. É alto risco de temporal nessa área em destaque que vai do norte, passa pelo centro-oeste até o sudeste, pegando inclusive áreas aqui do nordeste, olha, sul da Bahia, interior baiano e também sul do Piauí e do Maranhão. O que acontece é que a gente tem aí a influência da zona de convergência que está espalhando muita umidade entre o Amazonas, passando pelo interior até o sudeste do Brasil. Além das pancadas de chuva, o tempo fica fechado, nublado em Brasília, Palmas e também Goiânia. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas. Na capital paulista, o tempo fica um pouco mais firme amanhã. Mesmo assim, a gente vai ter bastante nebulosidade, muitas nuvens e ar mais fresquinho, viu? A máxima não passa dos 24 graus. Agora, em Santos e Rio de Janeiro, tem possibilidade de
chuva leve, fraca, em forma de garoa. No litoral paulista, sensação de friozinho. Na capital fluminense, máxima chega aí aos 28 graus. Agora o tempo fica mais nublado, carregado e com chuva nessa área escura aqui do sudeste, pegando o leste de Minas Gerais, áreas do extremo norte fluminense e também no Espírito Santo. Em Vitória, tem alerta para muita chuva nas próximas horas. Quarta-feira vai ser de tempo nublado, chuvoso. Na quinta-feira é chuva forte com raios, máxima de 27 graus. Agora a gente vai para a Bahia. Em Salvador não tem previsão de chuva, mas o tempo fica bastante encoberto, muitas nuvens no céu, o sol aparece pouco, mesmo assim vai estar quente, 33 graus amanhã, 31 na quinta-feira. Nas outras áreas do nordeste do Brasil, o tempo fica firme, seco, ensolarado. Em Recife faz sol o dia todo, a máxima chega aos 30 graus. Em São Luís e Fortaleza, calorão e 32 graus de máxima. Nada de chuva, tempo firme também entre o Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Paraná, em algumas áreas aqui do estado gaúcho, mas no Rio Grande do Sul as temperaturas ficam mais baixas em relação ao restante do Brasil, viu? Em Porto Alegre o dia começa frio, mínima de apenas 13 graus, mas depois esquenta, chegando aí aos 25 graus durante a tarde. Eu fico por aqui, qualquer dúvida é só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã, hein? Até lá. Tchau, tchau. Subiu para 15 o número de mortos durante os violentos protestos do Chile. A maioria foi vítima de incêndios que teriam sido provocados pelos próprios ativistas. Pelo menos 3 pessoas foram baleadas e uma foi atropelada por uma viatura militar. Os protestos continuam ao redor do país. Desde ontem, mais 4 mortes foram confirmadas pelo governo chileno. Várias regiões do país ainda permanecem em estado de emergência, decretado no último sábado. Algumas áreas também estão sob toque de recolher. Segundo esta mulher, um familiar dela morreu após ser baleado na perna por um militar e depois atropelado por uma viatura. Alguns vídeos mostram que o exército age com violência contra os manifestantes. Mas, segundo o subsecretário do Interior, Rodrigo Bila, há uma diminuição na ocorrência de ações violentas durante os protestos. As manifestações começaram na última sexta-feira e foram motivadas pelo anúncio de aumento na tarifa de metrô. A medida foi suspensa no sábado, mas os atos continuaram, desta vez contra o governo do presidente Sebastião Pinheira. Cerca de 1.500 pessoas foram presas nos 5 dias de protestos. Líderes da Rússia e da Turquia fizeram um acordo hoje para criar uma zona de segurança na Síria. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que vai enviar militares ao nordeste sírio para assegurar a retirada da milícia curda da região. Segundo o acordo, os combatentes terão 150 horas para se afastar em, no mínimo, 30 quilômetros da fronteira entre Síria e Turquia. Putin e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan também concordaram que suas tropas vão realizar patrulhas conjuntas na área de fronteira. O partido do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, venceu as eleições e garantiu ao atual líder um segundo mandato. A legenda, porém, precisa fazer alianças para obter maioria absoluta no parlamento. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. No discurso da vitória, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau agradeceu a todos os eleitores pelo exercício legítimo da democracia e garantiu que vai governar para toda a população. We will govern for everyone. A disputa foi acirrada. O premier venceu seu principal rival, o conservador Andrew Scheer. Apesar da conquista do segundo mandato, o partido de Trudeau, o liberal, conseguiu apenas maioria relativa na Câmara dos Comuns, o equivalente a 47% das cadeiras, e vai precisar negociar com outras legendas menores para conseguir aprovar novas leis. Aos 47 anos, Trudeau defende a assinatura de acordos de livre comércio com a Europa, Estados Unidos e México, o imposto sobre o carbono e a acolhida de refugiados sírios. Ele termina o primeiro mandato afetado por vários escândalos. O último deles, durante a campanha, foi a publicação de fotos antigas do líder progressista com o rosto pintado de preto. A prática conhecida como blackface é considerada uma forma de racismo.
O primeiro teste do segundo mandato de Trudeau será o discurso do trono, quando o governo vai submeter o novo programa legislativo ao voto do parlamento. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O governo da Bolívia propôs à Organização dos Estados Americanos uma auditoria nas atas da eleição presidencial de domingo. A apuração dos votos, que apontou vitória do atual presidente Evo Morales, gerou protestos pelo país. Manifestantes atearam fogo na sede do Tribunal Eleitoral de Sucre, capital administrativa boliviana. Este vídeo mostra um homem pulando da janela para escapar do incêndio. A oposição também protestou e entrou em confronto com a polícia em La Paz. O grupo lançou fogos de artifício contra os agentes, que responderam com bombas de gás lacrimogênio. Na noite de ontem, o TSE e o governo da Bolívia anunciaram o atual presidente Evo Morales como vencedor das eleições em primeiro turno. Mas na noite anterior, a apuração parcial de 83% das urnas indicava segundo turno entre Evo Morales, com 45% dos votos, e Carlos Mesa, com 38%. A Organização dos Estados Americanos manifestou surpresa com a mudança na contagem dos votos. Já a União Europeia afirmou que vê o caso com preocupação e disse estar acompanhando os desdobramentos. O resultado é realmente extremamente suspeito. Evo Morales, que quer se perpetuar no poder, faria qualquer coisa para ser mais uma vez reeleito presidente da Bolívia. Pobre país. Bate-boca no parlamento britânico. Hoje, os deputados aprovaram o avanço da legislação para a implementação do acordo do Brexit. Mas o prazo proposto pelo primeiro-ministro Boris Johnson para a discussão e votação do documento foi rejeitado. Os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. O debate pegou fogo na Câmara dos Comuns. Boris Johnson foi pro ataque e disse que se a casa rejeitasse o cronograma aprovado na semana passada pela União Europeia, iria convocar eleições gerais no fim do ano. O partido de Jeremy Corbyn, que representa a oposição, não baixou a guarda e questionou todos os argumentos de Johnson, dizendo que um acordo mais apropriado merece ser feito com a participação e decisão das pessoas. Johnson seguiu tentando convencer a todos e garantiu que fez um bom acordo. Em meio às vaias, uma nova proposta de lei que regula o acordo do primeiro-ministro foi aprovada. Mas a discussão terá pelo menos mais 3 sessões para se tentar chegar a um final feliz. Aqui na França, a indefinição também incomoda e balança a política do país. Hoje, em sessão no parlamento, o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, disse que não há justificativas para uma nova prorrogação e que a decisão precisa sair agora. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse em assembleia em Bruxelas que o tempo perdido e as energias desperdiçadas com o Brexit prejudicaram os interesses do próprio bloco. Na mesma sessão, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, também não se mostrou lá muito satisfeito. Mesmo assim, disse que prorrogar por 3 meses a data combinada de saída do Reino Unido depende da decisão do parlamento britânico. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Benigna Cardoso pode ser a primeira beata cearense. A jovem é considerada mártir e foi assassinada aos 13 anos por um adolescente que a assediava. Benigna era órfã e vivia em Santana do Cariri, no sul do Ceará. Em outubro de 1941, ela foi assassinada por um adolescente que a assediava. A jovem de 13 anos lutou para preservar a castidade. Agora, o Papa Francisco autorizou a beatificação da cearense, um passo necessário
para que ela venha a ser considerada santa pelo Vaticano. O processo começou em 2011. 2 anos depois, Benigna já foi nomeada serva de Deus pela Igreja Católica. Como a morte da menina é considerada um martírio, a comprovação de milagres atribuídos a ela é dispensada. O local do crime virou ponto de devoção para fiéis de várias partes do Nordeste e de outras regiões. Todos os anos, a Romaria de Benigna atrai cerca de 50 mil pessoas a Santana do Cariri. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu 19 pessoas que planejavam invadir o estádio do Maracanã nesta quarta-feira durante o jogo pela semifinal da Libertadores. Na ação, 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. A Polícia Civil esteve hoje em mais de 100 endereços no Rio de Janeiro. Alguns deles na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste da cidade. E outros no Jacarezinho, zona norte, onde houve troca de tiros e 2 pessoas morreram. Na ação foram apreendidos celulares e camisas do Flamengo. 2 pessoas ficaram feridas por balas perdidas. A investigação começou na última sexta-feira a partir de informações do setor de inteligência da polícia. Em um grupo de mensagens, pelo menos 100 integrantes combinavam a invasão ao Maracanã. Rapaziada, nada me impede. Não tem core, não tem choque, não tem bope, não tem civil, não tem 7. Quarta-feira é tudo nosso, nada deles. Em uma das gravações, o suspeito desafia a polícia. Eles podem vir com cavalinho, com bombinha de borracha, com gás de não sei o quê, mas o pau vai comer, mano. E nós vai entrar nessa. Nós vai ver o jogo, que nós é o Flamengo, nós é o Flamengo. Em um outro áudio interceptado, o torcedor explica como falsificar os ingressos. Tem que arrumar uma gráfica, tá ligado? Arrumar uma gráfica pra fazer os ingressos desse daí, mano. Tá ligado? Que aí como dava pra passar batidão da barreira, como? Só lá na roleta já ia tomar. Depois que o ingresso dá ruim na roleta já tá na roleta, filho. É um abraço. Eles incitavam uns aos outros o tempo todo para a prática do crime, um incentivando o outro. E eram vários crimes que eles queriam cometer. Todos em função de assistir ao jogo. Os suspeitos detidos hoje estão proibidos de se aproximar do Maracanã. Outras 89 pessoas que foram intimadas e prestaram depoimento também não devem chegar perto do estádio. A polícia acredita que alguns torcedores podem ter participado da invasão em 2017. Na ocasião, durante o jogo do Flamengo contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, uma confusão generalizada se formou em um dos acessos ao estádio. A partida de amanhã pela Libertadores terá policiamento reforçado. As diligências estão sendo feitas para identificar novos autores. Foi lançado o trailer oficial de Star Wars, Ascensão de Skywalker, que encerra uma história de 4 décadas da saga de Guerra nas Estrelas. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. A épica batalha espacial Star Wars tem um novo capítulo, marcado para estrear em dezembro. O trailer oficial do filme foi divulgado na noite de ontem. A trama tem como base o duelo entre o bem e o mal. A atriz Daisy Ridley volta a interpretar a heroína Rey, representante da Resistência. Já o astro Adam Driver retorna como vilão Kylo Ren, líder da Primeira Ordem. O elenco também conta com veteranos da franquia, como Billy Dee Williams, o Lando, e Mark Hamill, o Luke Skywalker. A trama tem ainda a princesa Leia, personagem interpretada por Carrie Fisher. As cenas com a atriz, que morreu em 2016, foram filmadas para o episódio 7, mas só foram usadas agora. O novo episódio de Star Wars marca o final da saga, que arrecadou só nos cinemas mais de 9 bilhões de dólares. São 9 filmes, divididos em 3 trilogias, cada uma centrada em diferentes gerações da família Skywalker. You're coming together. O conflito nas galáxias começou em 1977, quando o cineasta George Lucas lançou o primeiro filme.
Lucas, no entanto, enfrentou descrédito da indústria cinematográfica, que não apostava no sucesso da obra. Mas a aceitação da crítica e do público foi imediata, com a aglomeração de multidões nas portas dos cinemas. Não demorou muito para a saga cósmica se tornar parte da cultura pop. E Star Wars não se restringiu às telonas. A disputa espacial também é tema de livros, revistas em quadrinhos, séries de TV, videogames, milhares de produtos e, recentemente, de um parque temático. Chegou a hora de dizer adeus a alguns personagens que marcaram gerações. Mas, para o alívio e satisfação dos fãs, a Guerra nas Estrelas não acabou. O estúdio que produz os filmes da saga confirmou que será lançada, em 2022, uma nova trilogia de Star Wars. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. The Force will be with you. Always. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.